Sejam bem-vindos a mais um Rolando Rei. A nossa primeira pergunta vem do João Victor Florentin da Silva. O que é o positivismo e por que os monarquistas o criticam? Olha, João, de uma maneira bem resumida, o positivismo foi a primeira corrente de pensamento sociológico criado por um francês chamado Auguste Comte e que pregava justamente que para você ter o progresso da sociedade, você tinha que ter primeiro uma ordem social. Quer dizer, as crianças tinham que estar indo à escola, os trabalhadores tinham que estar trabalhando, os militares tinham que estar no quartel, essas coisas. E para você garantir isso, você tinha que ter um poder executivo bem forte, centralizado, porque eles achavam que a democracia parlamentar perdia muito tempo debatendo as coisas no parlamento e não fazendo as coisas, por isso que eles punham ênfase no executivo, e também uma ditadura civil tecnocrata, porque eles saberiam o que eles estavam fazendo ali. E os militares brasileiros gostaram muito dessa ideia, porque eles tinham uma ordem, uma hierarquia muito rígida dentro do exército, e eles queriam transplantar essa ordem para a esfera civil. E aí eles achavam que eles eram os únicos capazes de salvar o Brasil e de guiar o Brasil no progresso, enquanto que o parlamento brasileiro ele demorava muito tempo debatendo as coisas e não fazendo as coisas. Mas essa ideia influenciou também alguns políticos brasileiros, como por exemplo o senhor chamado Júlio de Castilhos, que foi um dos governadores do Rio Grande do Sul durante a Primeira República, e que ele justamente governou o estado dele que nem um ditador influenciado pelo positivismo, né? Centralizando o executivo, tentando pôr ordem, eliminando os seus opositores, essas coisas. Mas os monarquistas não gostam dessa ideia justamente porque acaba com a democracia parlamentar, que é uma coisa que a gente não defende, a gente defende a democracia parlamentar, apesar de haver sim alguns monarquistas positivistas, como um francês chamado Charles Maurras, que acreditava nisso, mas ele era meio absolutista, então não é muito legal. E também porque os positivistas acreditavam numa linha histórica que ia evoluindo, né? Por exemplo, antes você tinha uma sociedade mais teocrática e depois foi para uma sociedade metafísica, onde a ciência começou a ganhar um pouco de espaço. Aí depois o ápice seria uma sociedade positiva, onde a ciência guiaria tudo. Então nisso parece que a monarquia seria uma coisa do passado, coisa que eu já expliquei no vídeo passado que não é. Então eu espero ter respondido a sua pergunta. Nossa segunda pergunta vem do Gustavo Benevides. Ele perguntou: poderia falar sobre os reis da Suazilândia e Lesoto e como eles se diferenciam de outros países da África? Olha, não tem muito o que falar sobre essa situação. O Lesoto e Suazilândia são monarquias, diferentes da maioria dos países da África, e como os países africanos, eles infelizmente têm um nível de vida muito baixo, um índice de desenvolvimento humano bem baixo, mas eles têm um índice de corrupção bem menor do que os outros países africanos, né? Eles seriam menos corruptos que os outros países africanos. Inclusive o Lesoto está numa posição melhor do que a do Brasil nesse índice de percepção de corrupção. E a situação econômica deles também não é muito boa porque eles não têm uma saída para o mar, eles são muito pequenos. Mas, por exemplo, eles são relativamente mais estáveis do que a maioria dos países africanos, eles não têm guerras civis, eles não são ditaduras. Eles também não tiveram apartheid, que nem teve na África do Sul e até hoje tem, infelizmente, alguns rastros disso. Mas é isso, não tem muito o que falar sobre esses dois países. Vitor Rodrigues perguntou: você poderia falar sobre anarquistas que são contra a monarquia? Olha, numa análise bem imparcial, visto que os anarquistas eles pregam por uma sociedade sem hierarquia, que isso representaria uma sociedade sem opressão, é bem coerente que eles sejam contra a monarquia. Então, não entendi direito essa pergunta. Matheus Alcântara perguntou: olá, eu queria saber qual a posição da família imperial ou da monarquia, tanto do posicionamento da nossa monarquia no período imperial ou do movimento atual e também das monarquias de outros países com relação ao desarmamento/armamento da população. Olha, essa é uma excelente pergunta. Como a nobreza e as famílias reais em geral têm aquela tradição de guerreiros e de caçadores,
eles gostam de ter uma arma em casa, então eles tendem a se mostrar desfavoráveis ao desarmamento. Inclusive, eu acho que o príncipe Dom Bertrand também foi contra o desarmamento naquele plebiscito, então a família real brasileira como um todo deve ser também contra o desarmamento. Um movimento monarquista, isso varia, obviamente, porque são várias pessoas de tendências políticas diversas que compõem o movimento, mas as famílias reais, em geral, elas tendem a ser contra o desarmamento. Inclusive no Reino Unido, quando teve, nos anos 90, um massacre numa escola inglesa, que aí depois o parlamento usou isso como base para passar uma lei de desarmamento, o príncipe Philip, o consorte da rainha Elizabeth II, cometeu uma certa gafe, dizendo que se aquele massacre tivesse sido cometido com bastões de cricket, eles iam proibir bastões de cricket. Então eu espero ter esclarecido sua dúvida. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E como vocês viram, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Obviamente, se eu já tiver respondido essa pergunta, eu vou colocar lá no comentário que eu já respondi no outro vídeo. Vou colocar o link do vídeo que eu respondi. Por favor, também curtam as páginas, compartilhem com o Coluna do Rei no Facebook. O link dela está aqui embaixo na descrição. Curtam também a página do Coluna do Rei no Facebook. Eu publico de vez em quando com mais coisas lá. Não publico com muita frequência, mas publicando só alguma notícia. Então, por favor, vão lá e curtam. Muito obrigado por terem assistido e até semana que vem.